Nós vamos dar início à mesa redonda especial número 5, Comportamento e Saúde Sexual e Reprodutiva, questões para a década de 2010. Nós vamos contar com a colaboração, com a presença dos palestrantes, professor José Eustáquio Diniz Alves, da Escola Nacional de Ciências e Estatística, a pesquisadora do CEDEPLAR e ex-professora do Departamento de Demografia / CEDEPLAR, Inês Helena Oliva Perpétua, e a doutora Márcia Rovena, que é referência técnica da área de saúde da mulher da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade, a Márcia, principalmente, que tem super atarefada. Gostaria também de lembrar que essa mesa é uma atividade conjunta do GT de Fecundidade da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, e agradecer ao CEDEPLAR e à organização do evento pela oportunidade de a gente estar incluído na agenda científica do encontro. O que mais? Rapidamente, só introduzir, o professor José Eustáquio vai apresentar um panorama da questão da reprodução e fecundidade no Brasil, contemporaneamente. Vai trazer fazer alguns desafios, aí, algumas chamadas para a gente no final. A professora Inês vai apresentar o quadro da contracepção a partir dos dados da PNDES 2006, e a doutora Márcia vai nos dar uma perspectiva da gestão pública na esfera estadual e os serviços de saúde sexual e reprodutiva no Estado de Minas Gerais. Muito bem, passo a palavra, então, para o professor José Eustáquio. Acho que eu vou falar... Por causa se vocês quiserem sentar para ver. Quero ver. Bom, eu acho que eu vou falar em pé aqui, por causa do visto de professor e por causa da posição aqui da tela. Eu gostaria de agradecer aí o convite. Esse trabalho que a gente vai apresentar aqui é um trabalho meu da Suzana, que a gente apresentou na IUSP. Então, inclusive, pedir desculpa aí que tem alguns gráficos que a legenda está em inglês. Basicamente, é o trabalho que a gente apresentou na IUSP. A Suzana, inclusive, que vinha apresentar esse trabalho, mas ela teve que ir para Cuba para um seminário de merecimento, que coincidiu a data e uma preparação do Congresso da LAP. Então, estou apresentando. Aliás, tem um outro trabalho que eu estaria apresentando em outro momento com uma ex-aluna lá da ENSE, e que está acontecendo nesse mesmo momento. Então, o trabalho discute padrões etários da fecundidade, no regime de baixa fecundidade no Brasil, e ver por que esse padrão da fecundidade no Brasil é diferente em relação ao resto do mundo. Vou falar um pouquinho da transição demográfica, a situação da fecundidade, dados e métodos, resultados e discussão. Bom, então, começando aqui com a coisa clássica aí da transição demográfica, não teoria da transição demográfica, mas isso aqui é o que chamamos de fenômeno da transição demográfica, porque é um fenômeno que ninguém combinou, mas acontece no mundo todo. Varia aqui o nível, varia a forma, mas acontece no mundo todo. O que as primeiras explicações diziam é que, no início aqui, a taxa bruta de mortalidade e de fecundidade eram próximas, e altas, e que elas iam cair e ficar próximas e baixas. E depois, com o desenrolar da discussão, dos dados, da história, mostrou que você pode ter uma situação de inversão dessas duas curvas. Um pouco isso aí levou à discussão da segunda transição demográfica. Mas o fato é que, algum tempo atrás, por exemplo, quando eu estava fazendo um mestrado, no CEDEPLAR, você tinha dúvida, de como é que ia ser, se
a fecundidade ia cair mesmo, quanto é que ela ia cair, qual ritmo que ela ia cair, e aonde que ela ia chegar, né? E hoje, depois a gente vai falar nas conclusões, já tem gente aqui no Brasil dizendo que ela está rápida demais, né? Que está meio apavorado e que essa queda está muito rápida, né? A queda da fecundidade, aí são os dados do censo, né? Então, assim, aí na década de 80, acho que o Zé Alberto e o Fausto Brito têm um texto clássico aí, mostrando a discussão, né, como é que foi na década de 70, na década de 80, as dúvidas que existiam, mas mostra que a taxa está caindo. Esse ano, no censo 2010, a gente vai ter aí um bom parâmetro, né, de como é que ficou a fecundidade, mas os dados da PNAD já mostram o seguinte, que ela, em 2008, a fecundidade está em 1,89. E os dados da PNDES, que sempre são mais baixos um pouquinho do que os dados da PNAD, tem questões metodológicas, a gente não vai entrar aqui, mas já mostra que em 2006, né, a fecundidade estava em 1,8. Tá? Então, se a gente vê essa tendência dessa curva, é claro que ela pode parar ali, mas a tendência, se a gente for discutir os determinantes da fecundidade, tudo indica, né, que essa fecundidade vai continuar caindo. Quer dizer, a gente está numa fecundidade abaixo do nível de reposição e ela deve continuar caindo para um nível muito baixo, que a gente não sabe qual que é, mas por isso que é interessante a gente ver o padrão para poder comparar com outros países do mundo, né? Nos regimes de muito baixa fecundidade, você pode ter 3 posições, né? Por exemplo, o Bongers, ele considera que a fecundidade cai muito, né, pelo efeito do adiamento do primeiro filho, quer dizer, é aquela coisa própria da segunda transição demográfica, né? As pessoas começam não só a ter menos filhos, mas a adiar o nascimento do primeiro filho. Então, você tem um efeito que é um efeito do adiamento. Quer dizer, vamos supor, todo mundo vai ter 2 filhos, mas se não tiver os 2 filhos agora, quem tinha nesse momento, se for ter no futuro, a fecundidade do período ela cai muito rapidamente, né? E depois ela recupera mais na frente. Vários países do mundo você percebe esse fenômeno. Mas será que isso vai acontecer no Brasil? É isso que está acontecendo no Brasil? Né? A gente vai ver. O Lestag, ele já coloca uma questão seguinte, que esse adiamento, né, a pessoa adia, depois vem o fim do período reprodutivo e não dá tempo de ter o tamanho de família desejado, né? E o trabalho do Preston, ele mostra que esse resultado da fecundidade depende muito de uma série de fatores, do mercado, da relação família-trabalho, né, dos arranjos familiares e uma série de determinantes institucionais, vamos dizer assim, para definir a fecundidade. O que a gente sabe aqui do Brasil da fecundidade? Né? Que ela está em torno de 1,8, 1,9, né? Aí o censo vai mostrar, que a fecundidade do Brasil ela é jovem, né? É considerada abaixo de 29 anos, que você tem grandes diferenciais socioeconômicos, que é uma alta taxa específica, né, na adolescência, aí chamando o grupo aqui 15 a 19, grande diferencial socioeconômico entre os adolescentes, alta prevalência de contracepção e alta incidência de interrupção da gravidez. Tá? O objetivo a gente vê esses padrões com os diferenciais, vou passar rápido aqui dos objetivos, né? E a gente vai pegar a taxa total de fecundidade, taxa específica pelo censo, PNAD e PNDES, usar para a PNAD o método indireto do Braz e para a PNDES o método direto com base na média dos 5 anos prévios. Tá? Bom, aqui a taxa específica, tá, para 1980, 1991, a gente vê que a fecundidade caiu muito, né, em todos os grupos, menos aqui no 15 a 19, que fica praticamente constante,
Aí, em 2000, você tem essa subida aqui no 15 a 19, e ele cai em todos os outros grupos etários. E depois, 2004 e 2007, a tendência de queda em todos os grupos etários e uma permanência, né, no 15 a 19. Então, você tem uma concentração maior da fecundidade jovem. Né? Todos os grupos caem, menos o 15 a 19. Né? Se for comparar com outros países, aqui está 2007 no Brasil, né? Se for comparar com Portugal, ali, entre parênteses, você tem a taxa de fecundidade total. Né? Então, 2007 é 1,96 pela PNAD. Portugal é 1,4. Mas o que chama atenção? O que chama atenção é que a fecundidade jovem, né, de 15 a 19, 20 a 24 em Portugal, é muito mais baixa do que 2007, por exemplo, e 30 a 34 é maior. O caso da França é mais interessante. Aqui, Itália, mais ou menos igual a Portugal, Espanha, e a França, por exemplo, porque a fecundidade da França em 2003 é praticamente igual à fecundidade do Brasil em 2007, né? Mas o padrão é completamente diferente, né? Porque nas idades 15 a 19, 20 e 24 é muito baixa, e 25 em diante ela é maior do que a fecundidade no Brasil. Quando eu pego por educação, a gente vê o alto diferencial, né? Aqui o azul é a média, o mais alto aqui é 0 a 8 anos de estudo, tá? E o vermelho é 9 mais anos de estudo, que dá uma fecundidade de 1,5. Só para comparar com a Itália, a média da Itália é 1,3. Então, a gente vê o seguinte, que em 2007, as mulheres que tinham 9 ou mais anos de estudo, ela tem uma fecundidade quase igual da Itália, mas o padrão ainda permanece diferente. A nossa fecundidade é mais rejuvenescida do que da Itália. Tá? Quando você pega 2007, a mesma coisa. Aí, 2007, a fecundidade do Brasil de 9 anos e mais é 1,48, mas você vê que em relação à Itália, é quase uma fecundidade total, quase o mesmo nível, mas a do Brasil é mais rejuvenescida. E com esse grande diferencial, né, entre 9 anos e mais e menos, e as mulheres com menor nível educacional. Por classe de renda, é mais ou menos o mesmo padrão. Né? Você tem aqui a distribuição de renda. O baixo é o 25% mais baixo. Tá? A renda média é de 25 a 75 e a renda alta é os 25 superiores da distribuição. Tá? Então, o que a gente vê é o seguinte: a renda, esse topo da distribuição de renda aqui no Brasil é uma fecundidade quase igual da Itália, 1,4, 1,3, mas em 2000 um pouquinho mais rejuvenescida. Em 2007, elas vão ficar mais ou menos parecidas, ainda com 15 a 19, ainda é um pouquinho maior, mas aí já está baixo. Em 2007, esse topo aí das mulheres, no 25% maior da distribuição de renda, é uma fecundidade de 1,1, né, mais baixa do que a média da Itália. Tá? E o diferencial é muito grande. Né? Você pega o pessoal do 25 mais baixo na distribuição de renda, é uma diferença enorme. Aqui combinando educação e renda, né? Então, mais ou menos o mesmo padrão. Você tem alto diferencial aqui em termos de renda, e aqui pegando só as mulheres com 0 a 8 anos de estudo, né, em 2000. E aqui, de 2000 para 9 anos e mais, claro que aí as diferenças são bem menores. Tá? E se comparar com a Itália, a Itália é o tracejado aqui, né? Principalmente aqui, 9 anos e mais.
9 anos e mais, e no topo da distribuição de renda, a fecundidade é um filho por mulher, está mais baixo do que a média da Itália. Tá? Pegando aqui alguns indicadores selecionados, o que a gente vê é o seguinte, que aqui para 2000, né, mulheres de 15 a 19, a fecundidade, a idade média da fecundidade, total 26, e você tem uma pequena diferença. Claro que a renda maior, a fecundidade média é 27,9 anos, mas você comparando com os outros países do Mediterrâneo, tudo praticamente acima de 30 anos a idade média. Então, mesmo subindo aqui, tá, com o nível educacional e com o nível de renda, a fecundidade média do Brasil ela é mais rejuvenescida do que a fecundidade nos países mediterrâneos da Europa. Tá? Aqui, em 2007, também, você vê que é mais rejuvenescida. E aqui você vê o seguinte, no grupo de menor renda e de menor educação, de 2000 para 2007, você teve uma redução da idade média, da idade média da fecundidade. E, não sei se está dando para ver aí o verdinho, no caso com maior nível educacional, maior nível de renda, aí você teve um acréscimo, você tem um aumento da idade média, mas, em geral, ela ainda está mais baixa do que os países da Europa mediterrânea. Aqui é o número de mulheres em cada grupo desse. Aqui, a taxa específica de fecundidade por ordem de nascimento. O André, quanto tempo que eu tenho? 10 minutos? Então, tá bom. A taxa específica por ordem de nascimento. Você tem aqui o primeiro filho, você vê que tem relativamente alta, né? No grupo 15 a 19, 96, né? Que em 2006, você tem uma diminuição grande aqui da taxa específica de fecundidade, mas o primeiro filho você mantém relativamente alta o nascimento do primeiro filho. Tá? Aqui pegando por educação, né, de 96, 2006, 0 a 8 anos de estudo, e aqui pegando 9 ou mais anos de estudo. Tá? Aí, obviamente, você tem com maior escolaridade, você tem uma redução grande, principalmente aqui do nascimento do primeiro filho. Bom, aqui é para pegar a média, um sumário aqui das estatísticas, né? 96, 2006, e o que a gente nota é o seguinte, né? A idade média da primeira relação sexual, 19,3 anos, caiu para 18,5, né? A idade da primeira união, 20,6, 20, a idade do nascimento do primeiro filho, 21,7, e aqui em 2006 você tem uma informação, né, que é a idade do início do uso da contracepção, né, que é interessante, eu acho que isso aí, depois eu discutir lá com a Márcia, né, mostrar o seguinte, que o que é acontecendo? Os jovens brasileiros, nesse período, de 96 para cá, eles diminuíram a idade da primeira relação sexual, mas sem a contracepção. A contracepção vem depois, ela não vem antes. E, obviamente, isso acho que a Márcia vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Isso aqui é só para curiosidade, que é a idade mínima. Tem gente começando com 8, outros estão começando com 47, mas é o limite aí só para ver algumas estatísticas, né?
Aqui pegando de 0 a 8 anos de estudo, né, que você tem no caso aqui de 2006, menos de 18 anos, na média, da primeira relação sexual, e o primeiro uso de contraceptivo é 2 anos depois, né, na média. Tá? Bom, aqui basicamente é uma síntese daquela comparação do Brasil, né, com o resto do mundo. Eu vou passar logo para esse aqui, é o seguinte, porque o que a gente observa é o seguinte, olhando os vários países do mundo, que você tem alguns padrões, né? Um padrão, esse padrão dos países mediterrâneos, você tem uma fecundidade muito baixa, aqueles que eu mostrei lá, Espanha, Portugal e países inclusive de língua latina, né? E com um adiamento do primeiro nascimento. Então você tem uma fecundidade muito baixa, né? Mas não rejuvenescida. Né? O modelo americano, você tem uma fecundidade mais alta do que esses países mediterrâneos, né? Próximo aí do nível de reposição, e uma fecundidade mais rejuvenescida. Os Estados Unidos têm a fecundidade mais rejuvenescida em relação aos países mediterrâneos da Europa. Tá? Mas uma fecundidade rejuvenescida, mais concentrada entre 20 e 29 anos. Tá? Não, o 15 a 19 é mais baixo. E você tem uma mistura dos dois. A gente, lá na USP, a gente estava conversando com uma pesquisadora da Geórgia, né? Que a Geórgia é muito semelhante ao Brasil. É um low fertility com rejuvenescimento, a fecundidade muito baixa e rejuvenescida. Né? No caso aqui, por exemplo, nos Estados Unidos é 20 a 29. Agora, no Brasil o que a gente aposta é numa fecundidade próximo desse modelo 3, mas é uma fecundidade muito baixa e rejuvenescida. Aí tem uma discussão com o Zé Alberto, teve lá na USP, já teve em outros lugares, o seguinte, qual que é o tempo? Quer dizer, o que a gente acha é o seguinte, nos próximos 10 anos, por causa do problema de acesso, por falhas do SUS, por uma série de dificuldades, né, a gente acha que a fecundidade vai continuar rejuvenescida no Brasil, pelo menos na próxima década. Daqui a 20, 30 anos, não sei, é claro que a tendência, se for crescendo a educação, se for crescendo a renda, né, diminuindo a pobreza e tal, a gente viu aqui pelas próprias diferenciais, quando você cresce educação e quando você cresce renda, a tendência é você ter um adiamento, né, da fecundidade. Né? Mas esse movimento de aumentar uma educação com qualidade, né, e emprego, com formalização do emprego, o Cláudio já mostrou na tese dele lá que a formalização do emprego é uma coisa extremamente importante para como é que afeta a fecundidade. Então, a tendência, assim, na próxima década, é de uma fecundidade muito baixa. Eu queria só, antes de agradecer, queria só dizer o seguinte, estava conversando com o André, uma coisa que assim, me preocupa um pouco no Brasil hoje, é um pouco essa discussão que a fecundidade, a transição demográfica está indo rápido demais, que o envelhecimento está indo rápido demais. Né? Então, já tem gente propondo, por exemplo, mudar a lei, restringir a esterilização, restringir o acesso aos métodos contraceptivos, e aí fica uma questão complicada, porque é o seguinte, essa população mais pobre, ela já não tem acesso, ela já tem dificuldade, né? E toda a questão do aborto inseguro, principalmente, que atinge essa população mais pobre. Se você começar políticas natalistas e de restringir, né, os métodos contraceptivos e restringir os direitos reprodutivos, vai ter um impacto social muito grande, porque é a população mais pobre que não tem acesso.
Então, o que a gente tem no Brasil hoje, você tem que a gente chama de uma fecundidade indesejada, por falta e por excesso. Tem as mulheres com melhor nível educacional, maior nível de renda, têm uma fecundidade indesejada por falta. Elas querem ter mais filhos do que gostariam que tem na realidade, mas as condições do mercado de trabalho, as condições de conjugalidade e tal, dificultam ter esse tamanho de ideal de filho. E você tem também uma grande fecundidade indesejada por excesso, né? Que as pessoas que têm mais filhos do que desejariam, porque não têm acesso, e principalmente essa população mais pobre. Então, tendo de vista de política de saúde, então a gente tem que ter muita atenção para essa desigualdade, né, dos padrões de fecundidade, esses diferenciais de fecundidade e a desigualdade no acesso à saúde pública e à saúde reprodutiva. Tá? Obrigado, gente. Obrigado. Taquinho. Perdão, José Eustáquio. Inês. Bem, gente, boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês e, enfim, colocar esses dados no debate. Eu nomeei a minha apresentação um panorama atual e com ênfase nas desigualdades na questão anticoncepcional no Brasil. O contexto pegando essa deixa aí do Taquinho, né? Na verdade, esse nosso panorama de profunda, ampla, rápida queda de fecundidade, do aumento relativo da fecundidade adolescente, a questão da manutenção de grandes diferenciais socioeconômicos, os altos níveis de gravidez não desejada e o fato de que a anticoncepção é o determinante próximo mais importante da queda da fecundidade. Além disso, a gente tem um panorama da utilização de métodos anticoncepcionais no Brasil, que é considerado um panorama de muita má qualidade da assistência anticoncepcional, né? Que são essas características, e, na verdade, isso é uma coisa que vinha até 96 não modificando, e que os dados mais recentes da PNAD de 2006 mostraram que existe uma nova tendência, ou está se configurando uma nova tendência, embora algumas coisas ainda continuem com as mesmas características. Então, a partir disso, eu vou fazer essa apresentação e vou percorrer esses aspectos. Em primeiro lugar, eu vou colocar um flash do panorama da anticoncepção, a mudança de 96 para 2006, abordando a questão da prevalência dos métodos e do mix, ou seja, da distribuição relativa entre os diversos tipos de método anticoncepcional. Depois eu vou conversar um pouquinho sobre anticoncepção na adolescência, né, dado que a questão da fecundidade na adolescência é um diferencial importante, e conversar um pouquinho sobre os diferenciais socioeconômicos da anticoncepção. Então, a gente tem essas duas curvas, a verdinha é o nível do uso anticoncepcional por idade em 96 e o vermelhinho em 2006. O primeiro gráfico que usaram alguma vez e o segundo gráfico que usavam na época da pesquisa. A gente vê que houve um aumento, tanto do uso de alguma vez como do uso atualmente, e existe uma coisa interessante, que é um aumento relativamente maior da prevalência do uso de métodos entre os jovens, tá certo? E naquela faixa de 40 a 44 anos. Outro aspecto também é a mudança do mix. A mudança dos mix tem duas coisas muito importantes. Uma coisa que deixa eu passar para o lado de cá, talvez seja melhor, que é o aumento da participação masculina, né? Esse amarelinho é a camisinha masculina. A gente vê que existe um aumento substancial e que existe uma diminuição, existe um aumento também do roxinho, que é a vasectomia, e que existe uma diminuição da esterilização.
Então, na verdade, o mix se amplia e aumenta a participação masculina, tá certo? A gente já vê o padrão de uso etário já está implícito. Isso aí são mulheres unidas de 15 a 44 anos de idade. Então, assim, dado esse panorama, eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhe os dados da anticoncepção na adolescência, para começar. Então, na verdade, para começar a discutir essa questão da anticoncepção na adolescência, o Taquin já diz, mas uma coisa que surge é o seguinte: quais são os adolescentes sobre o risco de uma gravidez? Né? As que têm relação sexual. E, na verdade, o que está sendo a fecundidade da adolescência no sentido de... Essas meninas querem ficar grávidas. Quem fica grávida na adolescência, ou seja, antes dos 20 anos, fica grávida por quê? O que elas dizem a respeito disso? Então, a gente vê que mais de 50% das meninas de 15 a 19 anos já tiveram relação sexual. E, na verdade, atualmente unida é quase um quarto das adolescentes. Então, na verdade, esses dois grupos aqui, que são as nossas meninas, que deveriam, que se quisessem evitar filho, controlar a reprodução, estão usando o método anticoncepcional. Outro aspecto é a evolução, a mudança de 96 para 2006 do número de meninas que já ficou alguma vez grávida, né? Então, a gente vê que em 2006, 23% das adolescentes já tiveram alguma vez grávida, incluindo a gravidez atual. E que, obviamente, isso cresce com a idade. E, aos 19 anos, 41% das meninas já ficaram grávidas alguma vez. A outra coisa são os diferenciais, um flash muito rápido, complementa aquilo que o Taquin colocou. Então, a gente vê que tem diferenciais entre área urbana e rural, entre regiões do país, enfim, entre qualquer variável que vocês quiserem colocar. Por nível de educação, de renda, de várias coisas. E a gente vê que esses diferenciais não são lineares, ou seja, e nem o crescimento deles, né? Então, a gente vê que na região norte cresceu muito mais a proporção de meninas que ficaram grávidas uma vez, e na região centro-oeste do que nas outras regiões. Outro aspecto isso da PNAD-DHS de 2006, pergunta para as mulheres que tiveram filho antes dos 20 anos, por que elas tiveram filho? Então, na verdade, 66% diz que engravidou sem querer antes dos 20 anos. E 23% que não sabia como evitar filho. E 19% não tinha dinheiro para comprar anticoncepcional. O parceiro não queria usar camisinha, ninguém disse isso. E o método falhou 21% e não sabiam onde obter, ou seja... Isso coloca, na verdade, que a assistência anticoncepcional é um problema, né? Eu acho que todos esses dados são bastante indicadores disso, né? Tanto no sentido de informação quanto acesso dos meios de regulação de fecundidade. Aí o conhecimento de método e aí alguns diferenciais, né? A gente vê que conhecimento de método é uma coisa complicada, né? Você pergunta, que métodos anticoncepcionais você conhece? E depois pergunta, para os que não conhecem, você já ouviu falar de? Ou seja, esse conhecimento é muito pouco qualificado. Então, eu peguei só um pedacinho das mulheres que citam espontaneamente. Então, a gente vê que na classe baixa, menos da metade consegue citar espontaneamente algum método, e na classe alta e média alta, isso é classificação da APA-BPM, 67%. E as mulheres com o primeiro grau completo, menos da metade cita, e com o primeiro grau completo mais, 78%. E o diferencial de rural-urbano também é uma coisa bastante expressiva. Isso aí são os métodos que as mulheres dizem, citaram espontaneamente, que é o vermelhinho, ou, quando o método foi citado, falaram, eu já ouvi falar assim. Então, a gente vê que camisinha e pílula, quase todas as adolescentes já ouviram falar de camisinha e pílula, e os outros métodos, na verdade, é muito menor a proporção de adolescentes que já ouviu falar, né? Então, a gente vê
Se a gente imagina que a atividade sexual na adolescência e a utilização de anticoncepção na adolescência é uma coisa complicada, porque adolescente tem características muito particulares. A relação sexual é muito mais imprevisível do que em outras faixas de idade. Tem todo um aspecto cognitivos dessa fase de vida, por exemplo, da adolescente se sentir menos exposta aos riscos, enfim, portanto, tomar atitudes mais cuidadosas a respeito dos seus comportamentos. Então, na verdade, por exemplo, a camisinha feminina, ou a pílula do dia seguinte, surge como um instrumento importante de regulação da fecundidade depois, por exemplo, a pílula do dia seguinte, depois que teve a relação sexual, né? Tem uma relação desprotegida, não está usando método, e depois entende o que é que fez e usaria. E, na verdade, pouca gente, né, consegue citar espontaneamente, e menos de 80% já ouviu falar alguma vez, né? Com toda a discussão, né? Não sei se a Márcia vai falar um pouquinho da gente, do poder público, né, tá colocando isso à disposição das mulheres. O primeiro uso, e isso é muito interessante com aquele dado que Taquin coloca, porque na PNDS, das mulheres sexualmente ativas, unidas ou não, que tiveram filho, 83,5% diz que usou método na primeira relação sexual. Obviamente, esse método a gente vai ver, é principalmente a camisinha, e não existe aderência do uso. Para-se de usar logo, mas, enfim, na primeira relação sexual, 84% das relações foram protegidas, né? E 2,6% que nunca usaram o método. Esses são os tipos de método que já usou alguma vez, e a camisinha feminina é o grande campeão, seguido da pílula, coito interrompido, e os outros métodos que são pequenas proporções. Na época da pesquisa, a distribuição da utilização de métodos, os métodos mais utilizados eram esses, ou seja, mulheres sexualmente ativas não unidas, um pouquinho mais de 60% usavam o método na época da pesquisa, sendo principalmente a camisinha, seguido da pílula, e aqui já aparece a esterilização feminina ou masculina. E, mentira, aqui é a injeção contraceptiva, a esterilização aparece um pouquinho aqui. As mulheres unidas aumenta a utilização da pílula, diminui um pouquinho a esterilização da camisinha feminina. Ou seja, mulher não unida usa mais, ou tanto quanto a pílula, a camisinha, e mulher unida, a pílula passa a prevalecer e aumenta um pouco as mulheres que usam injeção, que é uma tendência também da anticoncepção, é o aumento do uso de injeção, e aumento de alguns hormonais, tipo implante, anel vaginal, umas coisas assim. E isso aqui para a gente ver o diferencial, ou seja, se o percentual de uso é aquele, quando a gente pega por uma variável socioeconômica, que é educação, a gente vê que aquelas meninas que são as meninas que têm mais fecundidade nessa fase, que, na verdade, a utilização de métodos é muitíssimo menor. Então, na verdade, existem diferenciais muito, muito importantes na utilização de anticoncepção, e o padrão de uso, o mix de anticoncepcional, mais ou menos se reproduz, né, com pílula e camisinha sempre masculina sendo os mais importantes. Bem, dado esse panorama, quanto tempo eu tenho, André? Tem 7 minutos. Tem mais 7? Dado esse panorama dos diferenciais socioeconômicos, esse é a prevalência anticoncepcional, o percentual de mulheres que usam métodos anticoncepcionais por classe socioeconômica, do lado de cá, e por anos de estudo aqui. Então, a gente vê que existem diferenciais importantes. Em 2006, esses diferenciais diminuem, né? Ou seja, proporcionalmente, o aumento da utilização é muito maior em mulheres de menor nível socioeconômico, seja medido por classe econômica ou por educação. Esse é o mix anticoncepcional.
a gente vê que a lequeadura tubária era assim, a grande campeã, existe uma diminuição da participação relativa da lequeadura tubária, mas tanto ela é mais importante entre as mulheres de classe econômica mais baixa. Aqui a mesma coisa, a lequeadura tubária. Então, por educação, os diferenciais são muito maiores, né? A gente vê aqui, e essa diferença, a diminuição da lequeadura tubária é principalmente em mulheres de maior nível educacional. Tem toda uma discussão a respeito da relação da esterilização, da probabilidade da esterilização com educação e renda. Isso aqui mostra que em 96, a gente vê, numa mesma classe de educação, a probabilidade de esterilização aumentava com a classe econômica. Isso vale tanto para as mulheres de maior nível de escolarização quanto baixo. Quando chega em 2006, essa relação já não se mantém. Isso aqui a gente pode interpretar da seguinte forma. A educação é um atributo importante para dar a possibilidade das mulheres usarem outro tipo de método, desde que uma das determinantes da esterilização é a falta de acesso a métodos, falta de possibilidade de ter sucesso na regulação da fecundidade com os outros métodos, que eram basicamente a pílula, dado alto índice de falha, de efeito colateral. E, em 2006, essa relação da probabilidade de esterilização com a classe econômica diminui, porque, efetivamente, com a lei da esterilização, com a regulamentação, com a oferta, houve enorme aumento da oferta da esterilização. Agora, de qualquer forma, essa relação da queda da probabilidade da esterilização com o aumento da escolaridade se torna mais forte, tá certo? Então, como, na verdade, renda, classe econômica, esterilização, parturição, idade, são variáveis altamente correlacionadas, então, ajusta-se um modelo que a variável dependente é a probabilidade da esterilização controlada por outras variáveis. Então, a gente vê que, em 96, classe econômica aumentava 3% a probabilidade de esterilização. Estar na região norte e nordeste em relação ao sul e sudeste também aumentava, a idade aumentava, estar na região rural diminuía em relação à urbana, e o total de filhos nascidos vivos também diminuía. Em 2006, essas variáveis socioeconômicas praticamente perdem influência. E, na verdade, o que passa mais a influenciar é a região onde que se está e a parturição. Passando isso, a gente fez uma coisa que foi falar o seguinte, ok, e a qualidade? Então, vamos examinar para a esterilização e para a utilização da pílula, que são os métodos ainda mais utilizados, algumas relações com outro tipo de variável da experiência reprodutiva, da experiência anticoncepcional, que dizem respeito, que nos dão indicadores da qualidade da anticoncepção. Então, o que a gente vê? Que as mulheres têm instrução, isso é dado de 2006, mas reproduzem, nós fizemos também para 86, 96 e agora 2006, e não muda muita coisa, não. Então, na verdade, as mulheres sem instrução, 29% delas haviam se esterilizado sem nunca ter usado outro método, enquanto nas mulheres com maior escolaridade isso era só 6%. A parturição média, ao usar o primeiro método das mulheres esterilizadas, eram 1,8 filhos, e 8 anos de estudo era só 0,4. A parturição média, a esterilização das mulheres sem instruções era 3,8 filhos, enquanto das mulheres de maior nível de escolaridade era 2,6 filhos. O último filho, pergunta se o último filho foi desejado ou não, e as mulheres sem instrução, 20% das mulheres esterilizadas sem instrução, 20% delas, o último filho não tinha sido desejado. E o último filho não planejado, ou seja, não é que a mulher não queria ter filho, ela até queria, mas não queria naquela ocasião, queria mais tarde. 28% das mulheres esterilizadas sem instrução, o último filho não havia sido planejado. A laqueadura tubária no parto vaginal é só 9%.
A laqueadura feita na cesariana, nas mulheres de classe menos privilegiada, é 39%, e 69% das laqueadoras tubadas de mulher de mau nível de escolaridade, ainda em 2006, estava 96, porque tinha uma outra coluna aqui que eu tirei, porque tinha número demais. 69% das mulheres de 8 anos e mais anos de estudo haviam feito esterilização na cesariana. A laqueadura antes dos 25 anos era um pouco, um quinto mais ou menos das mulheres. A laqueadura com menos de 2 filhos é uma pequena proporção. E arrependida da esterilização, a mulher sem instrução, 19% estava arrependida da esterilização. Para terminar, os dados da pílula também, que dizem um pouquinho da questão da qualidade da assistência anticoncepcional, as mulheres que usam pílula, a parturição média a usar o primeiro método anticoncepcional era meio filho, e de 8 e mais anos de estudo, 0,1, ou seja, o início da anticoncepção aqui é mais precoce. Das mulheres sem instrução, 75%, as usuárias de pílula, 75% delas haviam usado o primeiro método antes de ter o primeiro filho. E nas mulheres de maior escolaridade, 91% das mulheres usuárias da pílula na pesquisa haviam utilizado o método antes de ter o primeiro filho. Ter mais filhos mais que ideal maior nas mulheres menos privilegiadas. O último filho não desejado também muitíssimo maior nas mulheres menos privilegiadas. E o último filho mais planejado, contraditoriamente, é maior aqui, está vendo? Ou seja, o que indica que, mesmo no caso dessas mulheres, as usuárias da pílula, elas não têm controle muito adequado da reprodução. Outros variáveis são que dizem da assistência anticoncepcional com suporte do serviço de saúde, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque em 96, o percentual de mulheres usuárias da pílula que haviam consultado médico e enfermeira a primeira vez que usaram pílula era baixíssimo. Eu não lembro exatamente quanto, mas era muito mais baixo. E, em 2006, 86% havia consultado médico e enfermeiro, o que deixa o restinho daquilo, ou seja, 15% de mulheres que utilizaram por conta própria, e aqui praticamente não existe diferencial. Nas mulheres sem instrução, para 28%, o SUS foi a última fonte de obtenção da pílula, que diz isso aqui, tanto isso quanto isso, é muito indicador desse enorme aumento do acesso à anticoncepção através do sistema de saúde, embora esse acesso ainda seja muito problemático. A Márcia acho que vai falar disso, né, Márcia? A farmácia, apesar do acesso foi esse, a farmácia, por resto, obviamente, né, a maior parte obteve na farmácia, e 36% de mulheres sem instrução tem problema na utilização da pílula, efeito colateral, ou seja, sangramento, amenorreia, outro tipo de efeito, que é um percentual muito mais baixo de mulheres de mau nível de instrução. E esse é outro dado, porque antigamente muita mulher que usava outro método queria ser esterilizado. E em 2006 a gente vê que a esterilização feminina perdeu um pouco o elan, porque na verdade das mulheres que usam pílula, 65% querem continuar usando pílula, e só 15% de sem instrução quer fazer esterilização, e 17 mulheres de 8 anos mais. E uma coisa interessante é que aqui surge a vasectomia, né? Ou seja, 7% das mulheres de 8 mais anos de estudo que usam pílula. Já era. Elas, na verdade, elas dizem que gostariam que o marido fizesse vasectomia. Como que eu faço para voltar lá? Aqui eu não sei. Então, e outro método, ou seja, que isso é um indicador também de que a mulher estaria satisfeita com o tipo de método, com a pílula,
está usando a pílula. Bem, esse é um panorama, em termos, um resumo, né? A gente vê que o uso é autocrescente, aumento maior no grupo jovem, mas ainda é relativamente mais baixa. Existe uma ampliação do mix de método, um mix mais diversificado, maior peso relativo da esterilização feminina, maior presença do homem na contracepção, aumento da assistência anticoncepcional, né, esses dados aí, tanto dos usuários da esterilização quanto da pílula, mostra isso, que existe indicativos do aumento da assistência anticoncepcional por parte dos serviços de saúde, mas que é ainda muito pequena a sua participação. Existe expansão do uso de métodos temporários antes da esterilização, mas é muito expressivo o percentual de mulheres que não faz nada antes de se esterilizar, quando, na verdade, a situação ideal para exercício de direito reprodutivo é que a mulher começasse precocemente a usar método para conseguir ter controle, escolher o momento de ter seus filhos, e algum dia, se ela tiver a fim de não ter mais, quiser se livrar desse cotidiano de utilização de método, que ela chegasse a se esterilizar. Né? Isso ainda não está acontecendo. E existe um maior controle sobre a reprodução, existem alguns indicadores, mas a mudança foi ainda tímida. Outra situação é que existe claríssimos diferenciais socioeconômicos na prática anticoncepcional a favor de mulheres de melhor situação socioeconômica. Nas camadas socioeconômicas mais baixas, o mix ainda é muito restrito, existe excessiva presença da arqueadura tubária, existe pequena participação masculina, existe pior qualidade da contracepção e existem indícios de dificuldade na regulação da fecundidade. E, na verdade, a situação é que, embora tenha havido enorme progresso, tem um enorme caminho a percorrer para que, efetivamente, as mulheres brasileiras consigam exercer o seu direito de escolher quando quer ter filho. Né? É isso. Obrigada. Obrigado, Helena. Passar a palavra para a doutora Márcia. Inês. Eu também vou ficar em pé. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço à coordenação do evento que me convidou para estar nesse momento, para a gente conversar um pouco. A minha apresentação ela é um pouco mostrar, depois a gente pode fazer o paralelo entre as apresentações anteriores, apresentar um pouco como que o Estado trabalha a questão da saúde sexual e reprodutiva. Só para lembrar que, com relação ao Sistema Único de Saúde, o papel do Estado ele não é o executor das ações. As ações são executadas no nível municipal. Então, o papel do Estado é promover essa descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde, para que possa estar o mais próximo possível das usuárias e dos usuários, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde, prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência regional e estadual. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. O acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. Bom, posto isso, então, nós vamos falar um pouco, então, como que esse papel do Estado está sendo executado com relação à saúde sexual e reprodutiva. Para a gente pensar nisso, a primeira coisa que a gente já trabalhava isso desde 98 é conhecer a rede que existe no Estado, trabalhando que os municípios se organizassem, que as micro-regiões se estruturassem, porque a lógica assistencial do Estado é município, micro-regiões, não é a lógica administrativa, estou falando da lógica assistencial. Micro-regiões, que são aquelas que juntam alguns municípios, e o município sede tem uma maior complexidade do atendimento, que são 75 no Estado, que é um desafio, né?
nós temos 853 municípios, alguns com a população muito baixa, que não tem escala para a maioria dos serviços de média e alta complexidade, lógico. Então, a lógica vira essa resolução na microrregião e depois a mais alta complexidade nas macro-regiões. As macro-regiões são 13 nesse estado. Então, nós procuramos, já trabalhávamos, porque quando começamos a trabalhar, vimos o grande gargalo na questão do atendimento a gestantes de alto risco. O nó, né, o estrangulamento do sistema era sempre nesse sentido. E nós começamos visto esse problema, a ampliar essa rede de atendimento a alto risco como forma de adequar essa rede assistencial. E implantamos novos pontos de atenção, que depois eu vou falar mais, que são os centros Viva Vida, de referência em saúde sexual e reprodutiva, que são localizados na microrregião para atender uma população dos municípios que compõem essa microrregião. E um outro instrumento, um outro ponto de atenção, que é a Casa de Apoio à Gestante, e a Puérpera também, a gente permite, que são gestantes de alto risco, que têm a sua situação clínica de risco estabilizada, mas que não podem ficar longe na zona rural ou no seu município, que não tem nem hospital, porque se houver alguma intercorrência de emergência, ela tem que ser prontamente atendida. Então, essas gestantes de alto risco ficam nessa Casa de Apoio à Gestante, que a gente está implantando, e também aquela puérpera, aquela mulher que teve seu filho de alto risco, está numa unidade de terapia intensiva e que ela precisa ficar mais próximo. Então, ela fica também nessa casa de apoio, ela pode ficar quase que o dia inteiro na UTI neonatal e hospedada nesta casa, sem interromper ou sem quebrar essa formação precoce do vínculo do binômio mãe e filho, né? Bom, então, como que tem sido isso? Só para a gente entender como que a gente identifica essa rede. Então, a atenção primária à saúde, que está no nível do município, na abrangência do município, ela é composta pelo agente comunitário de saúde, pela unidade básica de saúde e equipe de PSF, Programa de Saúde da Família. Nós temos ainda uma figura no Estado, que são as parteiras tradicionais, que são as leigas, que a gente se aproximou pela primeira vez delas a partir de 2001, identificamos os municípios do Estado, trabalhamos com elas, capacitando para fazer o parto limpo e para a diminuição de risco, e também demos equipamento para parto limpo, para essas parteiras, a maioria aqui do Vale do Jequitinhonha e do norte de Minas. Então, essa é a parte da atenção primária, porque está próximo da comunidade, né, e na abrangência do município. Na atenção secundária, nós temos as maternidades que atendem parto de risco habitual e os centros de parto normal, que não é uma estratégia do Estado, mas aqui existe, a gente tem que considerar parte da nossa rede, né? Na atenção secundária, nós temos as maternidades de alto risco, que são referência secundária, e temos os centros Viva Vida de atenção secundária em saúde sexual e reprodutiva, que depois eu vou detalhar mais. Então, esses estão na microrregião. Cada micro desse estado, a gente sonha, depois eu vou falar da dificuldade, que tem a sua maternidade de referência para atendimento a alto risco e o seu centro de Viva Vida, que é ambulatorial, né? Bom, e a atenção terciária à saúde é a maternidade de alto risco de referência terciária. O que diferencia da secundária? Naquela que é de alto risco, também a gente identificou que o que era problema para atender uma gestante de risco era porque, se o bebê viesse a precisar de uma UTI neonatal, ela não existia em número suficiente. E nós começamos já, desde 98, implantamos 55 leitos a mais no Estado. E, em 2003, nós implantamos 55 de novo a mais, tá? Para a gente resolver esse estrangulamento do sistema. E a terciária que tem, além da UTI para o recém-nascido, ela tem a UTI, a unidade de tratamento intensivo para a mulher, né? Bom, e a casa da gestante, que a princípio a gente pensava em estar ligada só a essa maternidade de risco terciário, nós agora estamos querendo implantar também na secundária, sem haver essa distinção. Bom, só para mostrar que a abrangência, então, né,
abrangência da unidade básica, aqui é o município, aqui é a abrangência da microrregião e a abrangência da macrorregião. Está escrito Rede Viva Vida, porque nessa gestão, né, de Secretaria de Saúde, nos últimos 8 anos, o programa prioritário do governo é a redução da mortalidade infantil e materna. Então, houve um investimento altíssimo, está havendo ainda, nesse segmento que a gente está falando aqui. Então, quando a gente fala Rede Viva Vida, é essa rede de assistência à mulher, não só ao parto, ao puerpério, mas à mulher em toda a sua integralidade da atenção em saúde e também ao recém-nascido. Para a gente falar que é uma mudança de paradigma, né, de uma rede hierarquizada para uma rede poliárquica, em que os pontos de atenção comunicam entre si. Não é só a Inês que apanha também, eu também apanho aqui do... Eu estou com medo do meu tempo. Bom, então, o que a gente está fazendo em atenção primária de saúde? Quando eu falo a gente, eu estou falando aqui enquanto saúde sexual reprodutiva, porque a mulher ela tem atendimento em vários setores da secretaria, né? Mas a parte técnica, a parte da assistência em si, ela é delineada pela nossa área, mas do ponto de vista de estratégia, ela está em diversos setores. Por exemplo, na atenção primária de saúde, no programa de saúde da família, além dos recursos para uma série de unidades novas, a gente também injetou, com esse programa para essa assistência, nós equipamos, fornecemos equipamento para todas as equipes de saúde da família, né, e também para 1.000 unidades básicas para fazer o atendimento ao recém-nascido e à mulher, né. Bom, na atenção secundária, a gente criou, então, o grande nó da assistência era o seguinte: quando a mulher está lá na atenção primária de saúde, com o generalista, com a enfermeira, e que ela precisava de uma atenção, de um procedimento, ou de uma assistência de especialista, né, ou mastologista, ou obstetra, ginecologista, urologista, tinha uma grande dificuldade. E tinha uma grande carência no interior. Por exemplo, a gente tinha experiência de trabalhar o pré-natal de alto risco, que deve ser feito pelo especialista. Não tinha lugar nesse estado que não tinha tinha microrregião, tinha região que não tinha uma organização. Então, nós criamos esse centro de referência microrregional, com o objetivo de fazer face a esse vazio assistencial. Então, eles são centros, são pontos de atenção de média complexidade, que devem atuar de forma integrada à atenção primária e à atenção terciária. Ou seja, não é uma clínica, uma policlínica que a gente chega espontaneamente. Ela vai atender uma demanda, uma necessidade identificada pela atenção primária de saúde. O único tipo de atendimento que vai por demanda espontânea é a vítima de violência sexual, que aí ela pode chegar por demanda espontânea. Bom, então, esses centros, eles visam a atenção integral à saúde sexual e reprodutiva dentro da perspectiva de gênero e direitos reprodutivos. Porque aí nós incorporamos o homem também, com a prevenção de câncer de próstata e pênis e com a oferta da vasectomia, que é um procedimento que não precisa de internação. Então, esse em planejamento familiar, além dos outros métodos, o Centro Viva Vida vai identificar os homens que querem fazer vasectomia e eles vão submeter-se a isso. Quais são as principais ações, então, nesses centros de referência secundária em saúde sexual e reprodutiva? Atenção a gestantes de alto risco, ou seja, o pré-natal, além do especialista, tem todo o equipamento, né, um equipamento de maior densidade tecnológica do que da atenção primária, cardiotógrafo, ultrassonografia, aparelho de urodinâmica, cistoscópio, uma série, material para biópsia, para pistola para biópsia de mama, aparelho para cirurgia de alta frequência para o câncer inicial de colo. Tá? Então, vai ter o atendimento ginecológico especializado. Algumas situações não deve ser acompanhado pelo generalista. Por exemplo, a mulher que vive com HIV. Porque nela, o câncer, todas as outras doenças, elas dão de uma forma totalmente diferente no tempo, né, e na sua gravidade do que a mulher que não tem o vírus HIV. Tá? Então, essa mulher vai ser acompanhada lá. O tratamento urológico especializado, né, também vai ser feito lá.
Assistência para a concepção de casais inférteis, porque planejamento familiar não é só a contracepção. Tá? A gente também, esse é um grande desafio, que a gente pode até falar mais depois. Mas aí, até onde pode caminhar com tratamento ambulatorial, sem reprodução assistida, é para ser feito está sendo feito nesse Centro Viva Vida. Prevenção e diagnóstico do câncer ginecológico e de mama e tratamento ambulatorial quando necessário. Lógico que o câncer só de colo que é tratado ambulatorialmente. O de câncer ele é diagnosticado, né? Mas é tratamento hospitalar. Bom, e planejamento familiar com oferta de todos os métodos reversíveis, realização da vasectomia e avaliação e encaminhamento para a contracepção cirúrgica da mulher. Porque nós credenciamos no Estado vários hospitais, pelo menos um em cada micro, para fazer a esterilização cirúrgica da mulher, que é um procedimento hospitalar, diferentemente da vasectomia. Por isso que não se realiza lá no Centro Viva Vida, mas tem o profissional, tem o obstetra, tem o enfermeiro, tem o psicólogo que vai fazer o aconselhamento desse casal para dar um encaminhamento devido. E assistência às vítimas de violência sexual. Lógico que esse é um atendimento de urgência, mas ele pode ser feito no centro, quando for no horário de funcionamento, e, geralmente, nós também temos uma rede no Estado de hospitais, maternidades, que atendem a vítima de violência sexual, principalmente, que é uma emergência. E eu já falei, a gente incorporou o homem com essas ações que eu falei, né? De tratamento para infertilidade, da vasectomia, da prevenção do câncer de pênis e próstata, que é incorporando aí o companheiro. Só para mostrar a cobertura no Estado, tá? Todas as cores, menos a cinza, né, são centros que já estão com verba garantida. Já temos 19 funcionando, 19 micro-regiões. Diamantina, por exemplo, não está funcionando, está acabando de construir. Não sei se tem gente daqui. Aqui vai ter um Centro Viva Vida, né? No Vale de Jequitinhonha, nós temos mais um, porque nós temos um problema sério, que esse é o problema de recursos humanos. E na atenção terciária, essa é a cobertura atual do atendimento a gestantes de risco no Estado. Tá? As cores diferentes dizem respeito se tem só referência secundária, ou seja, se tem só UTI neonatal, se tem só UTI de adultos e se tem as duas coisas. É uma lista grande. A gente está investindo para custeio. Nós temos já 29 hospitais credenciados, recebendo custeio diferenciado, e estamos em processo de credenciamento. Para a gente vai chegar, nós temos 43 no total que são identificados. Desses, 29 já foram habilitados. Temos desafios, porque nós não conseguimos colocar. Tem macro-região, como é a macro aqui do Jequitinhonha, onde nós estamos, que não tem uma referência ainda habilitada, porque não tem UTI neonatal. É um problema que a gente está tendo em outras micro-regiões do Estado. Então, às vezes, a gente tem juntado 2 micro para ser atendida por um hospital, porque não existe recursos humanos. Nós temos verba para montar a maternidade, temos verba para capacitar o profissional, mas nós não é o papel do Estado, o recurso humano. A gente precisa de ter uma política clara de interiorização de profissionais como médicos, enfermeiras obstetras, senão a gente não vai... O grande desafio dessa década, eu colocaria, é a gente tentar resolver isso, né? Esse problema da falta de recursos humanos. Porque tem vontade política, temos conhecimento técnico, mas não temos recursos humanos disponíveis para fazer face à grande quantidade de micro-regiões desse Estado. Eu falei da Casa de Apoio à Gestante, que é esse ponto de atenção que eu falei, e que a gente também permite que seja Casa de Apoio à puérpera. A gente quer uma, pelo menos, em cada macro, então a gente tem 13. Tudo que é novo, que significa botar dinheiro novo, que significa um novo gerenciamento, é complicado. Nem todo hospital de alto risco ele é público, né? Ele pode ser filantrópico e tal. Então, nós não, para bancar o custeio da casa da gestante, a gente constrói e a gente mobilia. Mas a comida, a roupa que vai ser lavada, etc., o atendimento, porque ela é atendida diariamente pela equipe,
A mesma equipe que atende o alto risco dentro do hospital passa para atender essa mulher diariamente. É uma questão de humanização, ela fica junto com as outras ali, naquele período de convivência, deshospitalizando essa mulher, mas ela tem uma assistência, como se fosse um pré-natal diário, porque ela fica lá na casa, elas têm outras atividades. A gente quer que aqui também, em Diamantina, tenha uma dessa casa, depois que estiver habilitado para alto risco. Mas isso é importantíssimo equipamento para redução da mortalidade materna e neonatal, além de ser uma questão de humanização da assistência, que é um paradigma que a gente tem que perseguir, que é também um desafio que a gente tem trabalhado no Estado. Bom, aqui já tem mais, nós temos 8 casas em funcionamento, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre como é que é o planejamento familiar, até para a gente entender aquela evolução, né? Quando a Inês fala que aumentou a esterilização cirúrgica, né, nas classes socioeconômicas mais favoráveis, tem a ver com isso, porque em 96 é que foi instituído, só em 96 é que foi instituído o planejamento familiar no âmbito do SUS. E a queda da fecundidade, ela vinha muito antes disso. Ela tinha a grande queda, foi até anterior, e isso devido a muita esterilização cirúrgica indiscriminada, e que foi até motivo de CPI, como muitos aqui devem saber, etc. Mas, com relação a essa instituição no âmbito do SUS, prevê a assistência ao planejamento familiar, e aqui no ramo da contracepção, como um direito sexual e reprodutivo, não como nenhuma prática controlista, mesmo porque a gente não precisa. Né? A gente não precisa, demograficamente, já foi mostrado aqui que nós estamos na queda da fecundidade, caímos no Brasil muito mais rápido do que caiu no primeiro mundo. Né? Estou falando verdade? Está aqui, eu estou falando mentira. Por isso que essa característica, e a gente ainda tem profissionais que vão até na mídia para falar que está crescendo muito a população, que essa explosão demográfica vai dar problema ainda. Ainda temos. E a gente, como técnico, tem a obrigação de conhecer para poder dar essa informação. Bom, mas como que é, então, dada essa portaria de 96? A compra dos contraceptivos ela é feita no nível central, pelo Ministério da Saúde, por uma determinação da tripartite, da comissão tripartite, ou seja, a Comissão Nacional das três esferas, município, Estado e União, né, foi uma decisão que a compra é centralizada. É distribuída para o Estado, através da assistência farmacêutica e com a nossa questão técnica, apontando como é que é essa distribuição. E aí a gente já começa com um grande nó, porque nós temos uma irregularidade no abastecimento. De vez em quando, vocês vão falar aí que o Ministério está com problema de licitação, aí dá um problema, aí um banzé danado, fica um tempo sem comprar o contraceptivo, etc. E é uma coisa complicada, porque a gente tem feito compras das entre-safras. O Estado tem, principalmente o DIL, porque a nossa série histórica era maior, e a questão tinha uma demanda e que não estava sendo suprida. Então, a gente comprou em 2003 20 mil DILs, compramos agora, o ano passado, mais 40 mil DILs, para a gente controlar o estoque do Ministério. Não é controlar, para a gente fazer frente às entre-safras e ao desabastecimento. Bom, então, esses contraceptivos, gente, todos eles, desde os métodos de barreira, camisinha masculina, o diafragma, que não é usado no Brasil, não se usa, né? Existe aí um preconceito grande quanto o diafragma. As pílulas, tanto as pílulas combinadas como a mini-pílula, a pílula anticoncepcional de emergência sobra no centro de saúde. Existe uma dificuldade de entender essa questão da contracepção de emergência como direito da pessoa, não só aquela mulher que é vítima de violência sexual, porque aí tem que evitar uma gravidez em decorrência de estupro, mas também para a mulher que teve uma situação de exposição sexual, ou a camisinha furou, ou deslocou o diafragma, enfim, ou foi um imprevisto, e tem lá. Então, não tem que haver, não tem que barrar isso. Não pode ser usado como um método rotineiro, porque a eficácia dele é bem menor do que a contracepção rotineira. Então, adolescentes, a gente tem que ter esse cuidado, da gente estar sempre colocando isso. E se ficar usando indiscriminadamente, vai alterar o ciclo menstrual e vai caindo mais a eficácia dele.
né? Ele não é 100% seguro como contraceptivo. Isso é um ponto importante. A gente reduz bastante a possibilidade de engravidar em decorrência de uma gravidez, de uma exposição inesperada, mas não é 100%. Então, não podemos usar, mas também não podemos oportunidade perdida de fazer prevenção, não só de uma gravidez não desejada, mas também de um possível aborto provocado que pode levar à morte, né, dessa mulher. Então, não há nada mais triste do que você ver uma adolescente de 15 anos morrer com infecção por aborto provocado, por aborto inseguro. Tá? Porque aquelas que têm poder aquisitivo fazem isso de uma forma segura. Mas as de baixa condição socioeconômica agora voltaram a recorrer aos velhos métodos de manipulação do colo do útero, ou tentativa, né? Com a proibição do misoprostol, que também fez aumentar a mortalidade por abortamento. Essa é uma discussão muito grande, né? Bem, enfim. Mas só para dizer o seguinte, que os métodos existem, todos os métodos, eu estava falando desde a barreira, a contracepção injetável. Então, isso hoje tem acesso. Sem falar que a farmácia básica está vendendo anticoncepcional, a farmácia popular, subsidiada, está vendendo anticoncepcional, a cartela sai menos que o picolé. Então, se não há ainda uma divulgação grande, a gente tem que fazer essa divulgação. Os centros de saúde têm pílula, sim. Vez por outra, agora eu fiquei sabendo, já com o pessoal da assistência farmacêutica, o Ministério vai atrasar a distribuição da próxima remessa. Eu falei, você se vira e compra de emergência. Se vira nesse sentido. Eles falaram, não, a gente vai comprar. Mas a gente tem que ter outro problema para nós. Tudo tem prazo de validade. Quando eu entrei na secretaria em 97, havia uma quantidade exorbitante de contraceptivos, de pílula, e que estavam vencendo, e eu fiz 200 documentos para o Ministério, o Ministério não aceitou de volta, e eu também botei a boca no trombone, a caneta. Bom, pouco passou, né, fizemos tudo que podia, distribuir, perguntamos se algum estado queria e tal, foi um equívoco da pessoa que mandou, e o Ministério não aceitou de volta. Depois teve um processo, porque tinha, entre os medicamentos que estavam com validade vencida, tinha alguns contraceptivos. E nós fomos chamados, a nossa área foi chamada para responder ao processo interno, por que tinha acontecido aquilo. E eu tinha toda a documentação, que tramitei para lá, para cá, durante anos, falando que aquilo era uma quantidade exorbitante. Por que eu digo isso? Porque é complicado fazer estoque regulador. Porque a gente tem que ficar... É difícil saber se vai chegar, se o Ministério vai mandar ou não. Mas nós vamos ficar atentos nesse sentido, que aí a assistência farmacêutica vai comprar a compra de emergência para não deixar faltar. Eu falei, então, do DIU e mais camisinha. Nós estamos aí frente à feminização da epidemia da HIV, que a população feminina está aumentando, de pessoas que vivem com HIV está aumentando, e uma das questões é a dissociação entre o planejamento familiar com camisinha, como método de barreira, para fazer a dupla proteção, e só distribuição só para DST, para essa área de prevenção de DST. Sempre discutimos isso, esses anos todos no Ministério. Falei, não deu outra. Aí a gente caiu na feminização da epidemia. Bom, então a gente também comprou 2 milhões de camisinha, que não é muito, mas para o planejamento familiar. Nós estamos dando com essa rubrica para ser usado por mulheres estáveis, não é como a da prevenção de DST, da DST e HIV, porque não mandava para o programa de saúde da mulher. Tá? Então, a gente comprou também no Estado para fazer isso. Mas o Ministério, no seu pacote básico, que vai para o município, está mandando a camisinha masculina também. A feminina não, porque tem problema de compra, com quantidade de produtor. Não tem fábrica. 5 ainda? Então, além disso, a gente regula, como eu estava colocando, nós credenciamos hospitais para fazer esterilização cirúrgica. Então, esse acesso foi aumentado mesmo. Ele, diferentemente do que era antes, ele não pode ser feito durante a cesariana, a não ser que seja a 3ª cesárea para frente. E, mesmo assim, a gente percebe que ainda tem um quantitativo grande aqui, que seguramente não é por
só por cesárea de repetição, nos dados do PNDS 2006 aqui. Tá? Bom, eu queria só falar um pouquinho a questão do adolescente. É muito complicado. Primeiro, que a gente não pode falar, não existe uma adolescência só. A adolescência da zona rural, da zona urbana, existem diferenças enormes, né, entre o que é adolescência para a classe mais socioeconômica mais baixa, o que é para as outras classes. Da mesma forma como não existe só uma adolescência, também não existe só uma gravidez na adolescência. Nem todas elas são indesejadas. A Inês mostrou bem, mas mesmo aquelas que são indesejadas, a gente tem uma questão que transcende a área da saúde. Esse é um tema que eu acho que é super importante. Por que as adolescentes engravidam, ainda que, mesmo naqueles casos que ela não é uma situação que seria desejável? Porque tem o desejável e o desejado, tem diferenças. Né? Porque, primeiro, muitas adolescentes não têm projeto de vida a médio e a longo prazo, igual têm dificuldade de acesso a uma educação de qualidade, a um plano de ter uma vida acadêmica. Então, e muitas vezes elas já estão fora da escola. Eu falo de cadeira, porque eu também trabalhei na ponta até recentemente, e a gente tinha um trabalho com adolescentes, a gente fazia essa análise com elas. A maioria já estava fora da escola, nas classes socioeconômicas mais favorecidas. Nelas não deixaram a escola porque engravidaram. Então, elas não tinham nenhum projeto de vida, não tinham uma educação de qualidade, não tinham acesso a uma carreira. E aí, o projeto delas era ter filho mesmo. Muitas também se unem, nem todas com casamento civil, mas conjugalmente com alguém. Né? Então, o projeto acaba tendo filho mesmo. Isso é um aspecto. Outro aspecto que é grave. Muita gente ainda... Quer dizer, o adolescente já tem na sua característica própria o pensamento mágico de nada vai acontecer com ela, que a primeira vez não vai engravidar, que se transar em pé não vai engravidar, tem uma série de mitos ainda, que a gente chama de pensamento mágico, que também não é só do adolescente, não. Né? Adulto também, às vezes, pensa, não, eu transo só uma vez sem camisinha, aí eu não pego HIV, eu não engravido. Não é, mas isso é típico da adolescência. E o imediatismo. Se você burocratizar e dificultar o acesso do adolescente ao centro de saúde e aos métodos, ele não volta. Então, existem várias oportunidades perdidas, a gente trabalha isso muito quando vai falar com o PSF. Não burocratizem, acolha esse adolescente, ou esse e essa, porque tem que pensar no homem também, e não deixa escapar. Porque adolescente, lá no nosso serviço, era assim, tinha o dia de atender, equipe interdisciplinar, parará, mas assim, toda adolescente que chegasse ali naquela unidade, alguém ia ser atendido, pelo menos ouvido por alguém. Porque muitas vezes a pessoa estava querendo iniciar a vida sexual, estava querendo buscar a orientação, e a gente perde a oportunidade. Então, tem essa questão que é antagônica, e outra de achar que adolescente não transa, né, gente? A gente vive uma dualidade, porque toda a mídia, existe toda no Brasil, existe muito essa questão da sexualidade. O problema não é mostrar adolescente transando em novela, isso não. O problema é mostrar adolescente transando e que não se preocupa com DST, nem com a gravidez, nem nada. Existe, sim, um grande apelo para a sexualidade cada vez mais precoce. Né? Vocês viram que houve uma queda de 2 anos entre uma pesquisa e outra. Mas, em contrapartida, para a mãe, para o pessoal do centro de saúde, não pode falar disso, porque senão está estimulando. Há um desconhecimento, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente garante aos adolescentes a proteção da sua saúde, e a principal dela é evitar uma DST e evitar uma gravidez em decorrência de relação sexual desprotegida. Então, nós, como profissionais, a gente tem a obrigação, tem que quebrar essa dificuldade. Então, um minuto. Então, eu queria dizer assim, essas reflexões com relação ao adolescente. Precisamos ter realmente um grande esforço intersetorial, não é só o da saúde. O da saúde tem que fazer o seu papel, tem que oferecer, desburocratizar o acesso, não deixar sobrar as coisas no centro de saúde, porque é adolescente, eu não posso, tem que ter a mãe, tem que ter o pai. Lugar nenhum está escrito isso. Então, a gente tem que sair da zona de conforto e trabalhar isso de uma outra forma, para a gente poder assegurar o direito, sempre nesse sentido, não para fazer política controlista com adolescente, como isso às vezes é proposto.
E a gente tem, o adolescente e a adolescente têm o direito sexual e reprodutivo. Ele tem que ter acesso à informação e acesso ao método, e não nenhuma coerção em cima deles. Obrigada, fico por aqui, que acho que o tempo já acabou. Obrigada. Chamar o Taquinho e a gente tem um problema que eu acho que tem uma sessão. Que horas que é? Às 4. Não é? A próxima? A próxima sessão é para começar agora, né? Então, eu vou a gente tomar mais 5 minutinhos só, se alguém tiver alguma questão para colocar para a mesa, para a Inês, para a Márcia, para o Geostáquio. Eu não estou vendo vocês, não, viu? Porque tem uma luz aqui na minha cara, aqui, não estou vendo. Oi? Estou sendo filmado? Virgem Santa. Nada? Nenhuma pergunta? Nada? Bom. Oi? Quem? Você tem uma pergunta, Zé? Então não há tempo, não tem pergunta. Então também não tem. Vou agradecer a presença de todos e eu acho que a gente vai poder continuar isso na ABEP. Vai ter que. E amanhã também. Ok? Muito obrigado. Encerrada a sessão.